que Eva um dia fez de errado e traz para a vida uma maneira de dizer para todos que é possível viver a obediência, de viver a humildade e de mostrar que a arrogância, de mostrar que a prepotência, de mostrar que a autossuficiência não leva a nada, ou ao contrário, só leva à perdição. Porque caso contrário, nós nos perdemos e nos voltamos aos outros deuses e nos prostituímos, como diz na primeira leitura de hoje. Quanto que Deus teve que agir na vida desse povo que Ele elegeu como seu favorito, como seu herdeiro, e esse povo de cabeça dura, quanto que errou, quanto que pecou, o quanto que por qualquer coisa se desvirtuava, se desviava e já se voltava para outras coisas, outros deuses. Aí quando sofria, quando já estava no auge do desespero, voltava. Então chega um momento em que esse povo já não tem mais como ter uma saída. E é o momento em que Jesus vem para dar uma solução para essa realidade tão difícil da humanidade. Por isso Maria é esse elemento fundamental no processo salvífico. Porque quando ela diz sim, ela rompe com toda essa estrutura da maldade, e assim o bem vai prevalecer sobre todo o mal que está ali. E esse mal então vai ser rechaçado, porque o próprio Deus vai vir a esse mundo, e ela então vai concluir toda aquela promessa que transcorreu todo o Antigo Testamento. Quando Maria diz sim, e o tema de hoje, quando ela fala como isso pode acontecer se eu não conheço um homem algum, isso não quer dizer que ela coloca condição, muito pelo contrário, é somente uma questão de compreensão. E o anjo diz: não, você vai conceber do Espírito Santo. E ela compreende, aceita e vai em frente. E esse ir em frente é dar uma conclusão àquilo que foi toda uma promessa. O que ela faz depois de engravidar? O Evangelho de ontem, ela vai ao encontro de Isabel. Então, quando nós temos esse encontro de Maria com Isabel, a gente percebe esse grande amor de Deus. Porque Isabel ali, ela é o próprio Antigo Testamento, que está grávida de João Batista, que é o último dos profetas. Maria vai ao encontro, porque ela é o Novo Testamento. E ela está grávida do Salvador. Ela está grávida daquele que vem dar cumprimento a toda a promessa do Antigo Testamento. Então há esse encontro, finaliza o Antigo e começa o Novo. Então é esse encontro que demonstra o amor de Deus. É esse encontro que demonstra a misericórdia que Deus dá ao mundo, e como esse mundo reconhece essa misericórdia através da figura de Isabel. Nós temos aí o encontro de duas mulheres. Então Maria vai ao encontro de Isabel e elas se cumprimentam. Então, ao se cumprimentar, é um gesto bruto, material, presente, real. Mas mais do que duas mulheres que se cumprimentam, nós temos em Maria e Isabel duas mulheres que se acolhem. E essa acolhida mostra algo muito mais do que simplesmente um encontro. Mas esse encontro, esse cumprimento, gera algo que é mais
mais interior, real, mais eterno. E aí, a partir desse encontro, brota um canto bonito nos lábios dessa flor nova que está brotando, que é Maria. Essa flor nova que canta magnífico tem uma raiz profunda, e essa raiz é Isabel, porque ela é o Antigo Testamento. Apesar dela cantar a glória de Deus, de cantar toda essa novidade que está vindo, né, através dela para o mundo, a seiva que vai nutrir essa flor nova, que é Maria, vem do Antigo Testamento. As palavras de Maria não são palavras originais por ela mesma, mas são palavras que brotam do Antigo Testamento. As palavras que ela diz são palavras dos Salmos, e o Magnífica, ele é praticamente a oração de agradecimento que Ana fez a Deus quando engravidou de Samuel. Então, é essa acolhida. E elas, então, demonstram esse acolhimento daquele que vai ser a verdadeira acolhida, que é Jesus Cristo. Porque Jesus veio para acolher a todos. Jesus veio para acolher todos aqueles que se voltarem a Ele, independente de classe social, independente de ser prostituta, independente de ser leproso, independente de ser publicano, independente de ser o que for, mas se aderiu a Ele, se acreditou nele, se teve fé nele, Ele acolhe. Então esse primeiro gesto de Isabel e de Maria mostra exatamente essa capacidade, né, que Deus vai dando a elas para mostrar ao mundo que a acolhida delas é a demonstração daquele que vai ser a grande acolhida. Isabel acolhe a misericórdia de Deus que vem para a humanidade. Por isso que esse exemplo deve ser seguido por todos nós. Como nós vivemos, né, a realidade da nossa vida, da nossa história, em relação à acolhida, em relação a tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, no Evangelho de hoje, né, a pessoa pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para possuir a vida eterna, e Jesus responde: cumpra com os mandamentos. Mas eu cumpro com os mandamentos. Então vai mais além. Vende o que você tem e dá aos pobres. Aí já se torna mais difícil. Então essa realidade, né, de desprendimento, de doação, vai ao contrário daquilo que nós vivemos hoje. Porque o que nós precisamos hoje para ser felizes, o que nós precisamos hoje para viver, né, no reino de Deus e ser feliz, nós precisamos de tudo isso que o mundo fala que nós precisamos. Então, nós sabemos que nós não precisamos, mas nós vamos atrás. E às vezes, por causa dessas coisas, nós nos afastamos de Deus. Nós transformamos essas coisas em deuses. Nós transformamos essas coisas em ídolos. E isso é abominável diante daquilo que nós deveríamos fazer, que é adorar e somente a Deus. As coisas que existem são coisas que Deus permite que surjam para o nosso bem-estar, pelas nossas necessidades. Mas como o próprio Jesus quer dizer no Evangelho, que os bens desse mundo, eles não são uma meta a qual se deve sacrificar a sua vida
e muito menos a vida dos outros, porque às vezes para a gente conquistar uma coisa, a gente se sacrifica e ainda sacrifica o outro. Então, dentro dessa perspectiva do Evangelho, a gente sabe que essas coisas existem e que nós precisamos, que nós conquistamos, mas isso não é meta final, porque isso passa, porque isso vence, isso estraga, a traça corrói. Vão surgir coisas melhores, mais bonitas, e nós vamos ser mais uma vez chamados a ter as outras coisas. Mas a nossa atitude diante das coisas tem que ser uma atitude de filho e de irmão, de saber que tudo isso é coisa dada por Deus, que é Pai, e nós vamos acolher tudo isso como filhos, e fazer com que isso possa ser um mecanismo de ajuda aos outros, que são os nossos irmãos. Porque tudo aquilo que eu procuro possuir de uma forma egoísta, gananciosa, e que passa a ser somente o meu, me afasta dos outros. E a partir do momento em que eu, apesar de buscar as coisas, de necessitar das coisas para o meu bem-estar, da minha família, dos meus queridos, apesar de tudo isso, aquilo que nós damos, aquilo que nós repartimos, nos une. Como nós nos encontramos diante dessa realidade? Nós participamos desse grupo de gananciosos, egoístas, que se afastam dos outros somente para garantir o seu? Ou somos capazes de participar de um mundo em que a partilha e a fraternidade possa realmente ser concreta e ajudar aquele que mais precisa? É isso que nós devemos seguir no exemplo de Maria, porque ela renunciou, porque ela disse sim, e ela não quis nada para si. Se nós celebramos a sua glória, não significa que essa glória ela conquistou porque foi arrogante, porque foi, eu vou ser a mãe de Deus, agora eu vou sentar, colocar as pernas para cima porque eu vou ser a mãe de Deus. Veja o gesto contrário dela. Ela engravidou e foi servir, ela engravidou e foi transmitir essa gravidez, essa vida, essa novidade para outra. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, nesse mês vocacional, mas não é somente nesse mês, mas são todos os dias da nossa vida, nós devemos renovar o nosso sim para dizer sempre que nós estamos dispostos a seguir ao Senhor, e que todas as outras coisas que existem, nós vamos sim buscar, nós vamos sim trabalhar, mas jamais perder a meta que é Jesus, porque é isso que vai nos salvar, não são coisas nem pessoas. E Maria é um exemplo de humildade, e quando ela diz fazer tudo o que Ele vos disser, significa não fica parado olhando para mim também, não fica se voltando a chumbozinho, não fica se voltando às pessoas, não é? Porque aquilo que Jesus faz é espetacular, mas eu e ninguém tem o direito de fazer espetáculo com as coisas de Deus. Maria é simples, humilde, por isso que ela é glorificada, por isso ela atingiu a glória. E quando as pessoas querem ser glorificadas, sendo arrogantes, prepotentes, achando que é melhor que o outro, porque canta melhor que um, porque é carismático e não reza melhor que o outro, porque é assim, porque é assado, nada disso. Todos nós somos bons e importantes aos olhos de Deus, e isso nos completa, isso nos faz seguir adiante. Por isso que Maria, ela é toda inteira e plena nesse processo salvífico. Por isso nós a chamamos como nossa corredora.
Por isso que ela se abriu ao Espírito Santo e foi capaz de nos oferecer o bem maior que é Jesus Cristo. Te convido a fechar seus olhos e, diante dessa força que nos move, vamos olhar para aquilo que nós temos e somos e pedir que, pela ação do Espírito Santo, possamos transformar tudo aquilo que não está bem. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nossa mente. Espírito Santo repousa sobre nosso coração. E vem nos transmitir essa força que tanto precisamos. Vem quebrar essas muralhas que nos impedem de seguir adiante. Espírito Santo, repousa sobre nós. Vai cantando e se preparando para que, através dessa oração, possamos alcançar tudo aquilo que necessitamos. Não porque merecemos, mas porque só Deus é bom. Espírito Santo, repousa, repousa. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo, repousa, repousa. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre nós. Põe a mão no seu coração e vá pedindo esse Espírito Santo para que ele possa inundar todo o seu ser, para que ele possa percorrer todo o seu ser, seu corpo, sua alma, sua história. Que o Espírito Santo possa te iluminar e te fortalecer para que você tenha força para se abrir a essa ação de misericórdia e de libertação que o Senhor quer fazer em você nessa noite. Basta que você queira. Repousa, repousa. Basta que você queira. Repousa. Está pedindo para o Espírito Santo, repousa, possa repousar sobre a sua necessidade,